Então, gente, eu gravei esse vídeo em janeiro, quando eu pensei em voltar com o canal. E eu achei que ficou tão legal, apesar de não estar com o microfone, estar com esse ruído de fundo. Eu preferi deixar ele mesmo, tá? Então, desculpa, mas é porque eu gostei muito dele. Se eu fosse gravar outro, provavelmente não ia ficar tão legal quanto esse ficou. Fala, meu povo de sorte, no vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre minha experiência de como foi escrever o meu TCC, o famoso TCCzão da vida que a gente tem que fazer no final do curso. Oi, eu sou o Dutrinha e esse é o Vale da Leitura. Então, antes de começar, eu vou pedir pra vocês curtirem logo esse vídeo, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais do Trinha Felipe. Tá, tudo bem, eu sei que vocês não vão parar o vídeo pra ir me seguir nas redes sociais, mas me segue, que eu sou um pouco legal lá. Ou não, como eu já falei. Então, gente, pra quem não sabe, meu curso é Letras Português e Francês, ou seja, eu me formo com as duas habilitações, tanto para ser professor de português quanto para ser professor de francês. O meu curso, ele tem, justamente por ele ter essas duas habilitações, ele é um pouco mais longo, ele tem 5 anos. E a gente tem duas opções de TCC, né? Que TCC, trabalho de conclusão ao curso, pode ser qualquer coisa, não, qualquer coisa também não. Mas tem algumas especificações. No caso do meu curso, eu poderia escolher ou eu faria uma monografia de no mínimo 30 laudas em português, ou eu poderia fazer um artigo de 15 laudas em francês. Claro que nesses 5 anos de fazendo francês, estudando francês, óbvio, é evidente que eu escolhi a monografia em português, porque eu não sou idiota. Não que meus amigos que escolheram escrever em francês sejam idiotas, muito pelo contrário, são mais inteligentes do que eu. No meu curso tem TCC1 e TCC2. Alguns cursos têm o TCC3, né? Mas o meu não, o meu só tem o 1 e o 2. O 1 no nono período, o 2 no décimo. O primeiro é o pré-projeto. O TCC1 é o pré-projeto. Eu já havia escolhido desde o início, acho que desde o primeiro período, eu queria muito trabalhar o meu TCC literatura LGBT. Só que eu não encontrava professores que tivessem pesquisas nessa área, que trabalhassem com esse tema. Então, ao longo do curso, eu fui meio que me desencontrando disso. Acabei entrando em outro grupo de pesquisa que falavam sobre espaços, coisas, que era um grupo muito bom, tem uma temática muito boa, e até então, quando chegou no nono período, no pré-projeto, eu tinha decidido que eu ia trabalhar isso. Só que eu meio que tava assim, meio infeliz, porque eu realmente queria trabalhar outra coisa. E aí, quando eu tava assim, na metade do período, eu encontrei um professor de outra área, da área da filosofia, que trabalhava esse tipo de temática, com temática LGBT. E aí eu fui atrás dele. Ele já era orientador de duas meninas da minha turma que não estavam trabalhando com literatura LGBT e tal. E aí eu fui atrás dele, eu meio que fui atrás dele assim, tipo, na metade do período, faltando assim 2 meses, sendo que eu já tinha que estar com o meu pré-projeto ali em andamento. Eu fui atrás dele, maravilhoso, perfeito aquele homem, né? E aí eu falei com ele, né? Perguntei se ele tinha disponibilidade, se ele queria não sei o quê. Aí ele perguntou, o que é que você quer trabalhar, papapá? E eu falei, eu quero trabalhar literatura LGBT, precisamente um livro, né? E eu falei o nome do livro, que é até O Amor dos Homens Avulsos, do Victor Ehring. Gente, foi questão, assim, de um diálogo ali, ó. Esse diálogo que eu tive com ele, que eu cheguei falando, pedindo pra ele ser meu orientador, falando o livro, não sei o quê, e aí ele conversando, dando as coisas pra mim, gente, foi acho que questão de 2 minutos. 2 minutos e meio, no máximo. Eu saí de lá, assim, ele deu. Ó, você pode trabalhar isso, não sei o que, papapá. Ó, esse é um ótimo livro, ele já tinha lido o livro, o que facilitou bastante. Então ele, você pode trabalhar isso, papapá. E eu fiquei, gente do céu, eu encontrei um Deus. Eu encontrei um Deus. Eu quase me benzo de frente pra ele, assim, que a conversa terminou. Porque, ó, eu fiquei numa felicidade tão grande. Porque você trabalhar algo que você realmente queria muito, que você desejava muito, gente, isso facilita de uma forma. Aí, ok, né? Tinha 2 meses pra preparar o pré-projeto. Preparei o pré-projeto, mas passei mal no dia, tive uma crise, porque, gente, olha, porque eu tinha que apresentar o pré-projeto, e tal. E eu sou uma pessoa extremamente nervosa pra falar em público. Eu
eu falto enlouquecer. Eu fico tão nervoso, tão nervoso. Mas é ok. Apresentei inclusive só pro meu professor de TCC 1 e para alguns amigos meus, porque como eu era para me apresentar de manhã e como eu tive esse treco, fui apresentar quase à noite. Aí ok, né? Aí chegou o período do TCC 2, tudo mais que a gente tem que fazer realmente, né, o TCC e tal. E aí o Luiz me mandando leitura, né? O Luiz é meu orientador, Deus. Luiz, se estiver vendo esse vídeo, ó, eu te amo. Eu te amo tanto, tanto. Enfim. E aí ele mandou leitura, olha, pesquisa isso, lê isso, papapá. E eu fui lendo tudo mais. Só que, gente, o período tava muito pesado. Como meu curso é português e francês, né? A gente forma com as duas habilitações. Eu tinha 2 estágios, né? Eu tinha um estágio de francês, eu tinha um estágio de português. E eu moro em outra cidade. Eu estudo em Teresina, né? Faço o meu estágio, o meu curso lá, mas eu moro em Altos, que é na cidade vizinha. E eu venho pra dormir em casa. Eu não fico por Teresina, né? Então eu tenho muito aquela coisa, aquela locomoção de cidade todo dia. E isso é muito cansativo, porque chegava em Teresina, eu tinha que pegar outros ônibus pra ir pra um colégio, pra ir pra outro, papapá. E isso tava me enlouquecendo e eu não tava conseguindo escrever. Até porque eu já sou uma pessoa um pouco preguiçosa quando se fala em escrever. Eu gosto muito de escrever, mas eu tenho muita preguiça. E aí eu ia lendo o que ele me mandava e tal, fazia o fichamento, papapá, não sei o quê. E aí o que eu escrevia, eu tava escrevendo no celular, porque meu computador tinha pifado no período anterior. Né? Porque a pessoa tem um computador, o computador pifa no último ano, você tá mais pifa. E aí eu tava fazendo tudo pelo celular. Aí quando foi mais ou menos em outubro, que eu tava escrevendo pelo celular. E quando foi, eu acho que em outubro, finalzinho de setembro, outubro, nem lembro. Meu celular pifou também. Pifou. Foi morrendo. Ele levou uma quedinha, né? Porque ele já havia levado várias quedas, gente. Inclusive eu andando de moto, ele caiu no meu bolso, pá, no asfalto. Mas não aconteceu nada. Aí foi uma quedinha, acho que da cama. Ele começou a ficar roxo, a tela. Acho que quando foi à noite, eu não enxergava mais nada. E aí morreu. Aí eu, pronto. E agora? Porque não tinha tempo muito de estar lá na UFP, né? Por conta dos estágios e tal. Eu escrevi o meu primeiro capítulo do TCC, o primeiro e a metade do segundo, no caderno. Eu escrevi, ó, no caderno. Caderninho aqui em casa. E aí, quando eu tive a oportunidade, eu peguei, digitei no computador lá da UFP. E aí tinha dado poucas páginas, né? Não tinha dado tudo. Aí lá se vai eu correr contra o tempo, né? E aí era lendo, escrevendo, aí tinha que fazer relatório, aí não sei, do relatório dos estágios, não sei o que. Minha, era loucura demais. Sei que quando tava faltando assim, o período fechava dia 13, mais ou menos, né? Aí eu peguei o Luiz, e eu falando com o Luiz, eu acho, não vou conseguir, Luiz, eu não vou. Mentira, eu não tava falando isso pra ele, não. O que eu tava falando pra ele era que, Luiz, enquanto tu disser que eu consigo, eu vou continuar aqui, ó, filho. Mas no dia que tu disser, ó, é melhor não, cancela, deixa pro próximo período mesmo, porque nesse não vai dar mais tempo nisso aqui. Ele, não, você consegue. Eu, ok. Me deu o prazo final, né, pra apresentar. Sendo que uns amigos meus, duas amigas minhas já tinham apresentado o TCC delas. Ok. Deu prazo, consegui entregar. Eu apresentei dia... Eu não lembro a data. Acho que foi dia 10 de dezembro. Dia 10 ou dia 11. Não lembro. Entreguei, acho que 3 dias antes pra banca, né? O meu TCC. Aí chegou o dia da apresentação. Como eu falei pra vocês, eu fico extremamente nervoso falando em público. Então, no dia que eu sabia que eu ia apresentar, a minha turma ia, porque a minha turma tava comparecendo a todos os TCCs, inclusive amo minha turma unida. É muito difícil alguém falar que sua turma no ensino superior é unida, mas a minha é muito unida, muito real.
A gente tem uns picuinhos e tudo mais, mas no geral a gente é muito unido. Sabia que a turminha tá lá. E eu nunca... Minha gente, eu tô 5 anos com eles, mas eu nunca me acostumei a ter que apresentar nada na frente deles. Eu fico extremamente nervoso. E aí pensei em chamar uns alunos meus, porque vai entender a loucura do ser humano? Eu dando aula, eu não fico nervoso assim. Tipo, vou dar aula de literatura hoje, não sei o que, pros meninos do terceiro ano lá. De boa, consigo. Mas, você tem que apresentar um seminário na frente, sei de quem, sei de... Não, eu não posso, eu não consigo, eu não nasci pra isso. Ou seja, fiquei extremamente nervoso o dia todo. Fiquei na casa, nesse dia eu tava na casa do Maicon, um dos amigos meus que estuda comigo. E eu tenho uma playlist no meu celular que se chama Não Enlouquecer. Que é justamente para esses momentos. Onde contém só músicas de Deus. Porque Deus me ajuda nessas horas. Só música gospel. E dentro dessa playlist tem também alguns textos, né? Porque eu gosto de orar de vez em quando. E aí, de manhã, lá na casa dele, eu peguei, fui rezar esse texto e fui escutar essas músicas. Gente, eu fiz praticamente uma missa, um culto lá na casa do Michael, que acho que foi quase 2 horas, pra tentar relaxar. Relaxei. Consegui, mais ou menos, consegui ficar mais relaxado. Fomos pra UF e tal. Chegando lá, a minha apresentação era 5 horas da tarde, porque antes da minha ainda tinha mais 2 meninas da minha turma também. Por isso que eu fui mais cedo pra poder assistir a delas. E aí, quando eu penso que não, eu já estava extremamente nervoso, porque eu sabia que ia ter a minha turma, eu sabia que ia ter a família das meninas que iriam pra lá assistir o TCC delas, porque elas iam ficar até depois do meu, porque aí depois do meu que ia se reunir pra fazer aqueles comes e bebes. As orientando, o povo da banca, né, que são professoras minhas, que eu amo elas duas, mas eu estava extremamente nervoso, né? E o meu orientador, Luizir, que nunca tinha me visto apresentar na vida. Seria a primeira vez que o homem ia me ver apresentando. Eu estava extremamente nervoso. Enfim. E aí, o que é que acontece? Aparece um rapaz, que é um amigo meu, né? Conhecido meu, colega meu. E aí, vim assistir teu TCC. Eu disse, oi? Por quê? Quem foi? Não, Luiz chamou os mestrandos dele pra vir assistir o teu TCC, porque disse que é um tema que vai agradar a gente. Ai, foi? Ai, foi. Interessante. Eu vou ali me matar e aí eu volto. Porque... Pronto. Aí começou a aparecer. Apareceu um, aí apareceu outro, apareceu mais outro. Durante a apresentação apareceram mais 2. Eu fiquei, gente, o Luiz nunca me viu apresentando na vida. Olha, meu Deus, não sabe o erro que cometeu. Aí é que eu fiquei mais nervoso ainda. Eu dizendo, pronto, meu pai... E o povo mestrando, gente. Eu, um simples graduando, o povo tá fazendo mestrado. E Luizinho me inventa de chamar pra vir assistir minha apresentação. Eu fiquei, ai meu Deus, eu vou morrer. Gente, vocês pensam que eu não tava desse jeito, não? Eu tava 1000 vezes pior, viu? Quem tava lá presenciou, meu filho, o nervosismo do ser humano que vos fala. Mas ok, chegou a hora da apresentação e tal. Eu não lembrava mais de nada. Eu não lembrava mais quem eram os teóricos, eu não lembrava mais nem o nome da minha obra, eu não lembrava mais nem meu nome. Eu pronto, me lasquei aqui. Ok, começou a apresentação, 20 minutos, né? 20 minutos de apresentação, comecei. Falando, papapá. Só que consegui desenrolar. Fixei o olhar em 2 pessoas, né? Que eram a Gabriela, amiga minha, que tava, tipo, falando... Eu olhava pra ela, eu tava olhando primeiro, ela tava... Eu disse, é dessa aqui que eu vou fixar o olhar. Fixei o olhar na cara de outro menino, que eu nem conhecia o menino, que o menino era mestrando... O menino era namorado do mestrando, do Luizinho, que ele levou. E aí mas eu foquei olhar no menino, porque o menino tava numa cara tão serena,
tão serena que eu disse, eu vou focar na cara desse menino também. Aí ficava. Pra mim só tava eles dois. E de vez em quando me dava um black, que eu ficava eu olhava pro Luizinho também, que aí eu lembrava do que eu queria falar. Eu sei que quando eu penso que não, Luizinho fez assim. Aí eu fiz exatamente desse jeito. Ele fez assim, eu, o quê? Só falta 5 minutos. 5 minutos, Luiz. Não, não pode. Aí comecei. Aí eu desenrolei, porque eu ainda tava, acho que na metade dos slides. E tipo assim, 20 minutos já tinha passado 15. Então passou voando. E aí, depois que passou, né, teve, aí a banca falou e tal, papapá, deu as considerações. Graças a Deus não falaram super bem e tal. Deram só as considerações do que eu deveria acrescentar tal. Cara, e eu fiquei assim, extremamente aliviado. Eu não falei, né, mas de manhã eu passei a manhã chorando. Chorei, filho, horrores, porque eu já tenho facilidade pra chorar. Quando eu tô nervoso, então, aí é que eu chorei mesmo. Mas aí, né, pronto, passou. Tem aquela coisa, né, dão as considerações, pá, a gente sai, depois volta pra dar a nota. Aí voltamos pra dar a nota, pá. E aí foi quando o 10 veio. 10. Olha, gente, sai um peso tão grande de mim, assim, que, pelo amor de Deus, olha, eu não consigo nem dizer. Mas, Felipe, tu falou e não falou teu tema? É porque o meu tema eu vou falar num outro vídeo, que aí eu vou falar realmente sobre o TCC. Eu vou basicamente apresentar o que eu apresentei lá, eu vou apresentar aqui num vídeo diferente, tá? Então relaxa. E foi isso, foi essa loucura, gente. É muito assim, apresentar TCC pra algumas pessoas é de boa. Falar em público pra algumas pessoas é muito tranquilo, pra outras não. E eu sou essas do não. Eu não sou, eu fico extremamente nervoso falar em público, assim, de uma forma, tanto que todo mundo fala assim. Eu sou uma pessoa no celular, nas redes sociais, tudo mais, porque eu tô aqui sozinho, filho. Tô aqui sozinho. Mas se tivesse duas pessoas bem aqui, eu já tava, ó. Então, gente, é porque, sabe? Eu fico muito assim. A não ser que eu tenha duas na cabeça, que aí eu faço amizade com todo mundo. Mas enfim, mas é algo realmente extremamente assim. É muito tenso, porque o TCC é o trabalho de conclusão do teu curso, cara. Então tu tem que focar e tem que fazer e tem que ser bem feito. E aí, se tu não tem também, fora esse nervosismo, tu não tem um apoio, fica bem mais difícil. Eu, graças a Deus, tive muito apoio. Tive apoio aqui em casa da mamãe, que eu falava TCC, a coitada faltava chorar também, porque me viu o meu sofrimento. Tive apoio dos meus amigos, que me ajudaram. Ai, meu Deus, o Maicon, gente do céu. O Maicon, basicamente, ele formatou meu TCC. Formatou meu TCC, assim, tipo, faltando horas pra entregar. E ele me ajudou de uma forma... Ai, te amo, Maicon John. E principalmente, gente, um TCC, se você não tem um orientador que te oriente, cara, tu não vai pra frente de jeito nenhum. E eu tive muita sorte, porque o Luizinho é perfeito. Luizinho, gente, Luizinho, ó, tá? Te amo. Foi isso, gente, essa foi a loucura que teve de final de curso, TCC e tudo mais. Agora, como falei, estou desempregado, né? Estou... Enfim, ó, a lágrima, ó. A lágrima tá descendo, aproveita, curta esse vídeo, se inscreva no canal se vocês não são inscritos, me segue nas redes sociais do Trian Felipe e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, fui!